Construindo o espaço. Nos primórdios, o burgo era circundado por colônias onde se plantavam frutas, cereais e hortaliças. Pessegueiros, pereiras, amoreiras, laranjeiras, videiras, castanheiras e framboesas faziam parte da paisagem que se formava em torno das casas de madeira que abrigavam os imigrantes e seus descendentes. Esse é um dos trechos do livro Complexo Jardelino Ramos, uma história de luta e esperança, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e que resulta de um trabalho do Arquivo Histórico Municipal, João Spadari Adami, e estamos aqui com a coordenadora da publicação, pesquisa e texto, a professora Sônia Storck Frias. Uma honra tê-la conosco novamente aqui no Café com Letras, professora. Obrigada a vocês, né, para a gente estarem divulgando esse trabalho do arquivo, né, e também a história dessa comunidade que é muito significativa e que integra a história da cidade desde o início da imigração, desde o início da colonização. É aí que eu queria chegar com a senhora, porque nós conversando aqui antes da própria gravação da entrevista, a senhora nos relatava de um projeto macro no âmbito da cultura em Caxias, pelo Arquivo Municipal, no sentido de recuperar a história dos bairros. Então eu gostaria que a senhora começasse sobre essa perspectiva macro da história dos bairros. Sim. E depois nós entrando, então, especificamente. Sim, esse projeto começou ainda na segunda administração do PEP. O ex-prefeito Pepe Vargas, hoje deputado estadual. Hoje deputado estadual. Então, o objetivo do projeto porque o projeto a gente pretende continuar, manter. Então, resgatar a história dos bairros da cidade e dos distritos, né? Sair da história do centro e contemplar outras etnias, né? Principalmente descendentes de luso-brasileiros, a maior que chegaram na cidade e construíram esses bairros, né? Claro. E essa presença lusa a gente já percebe no início da imigração, que vai dar origem, no caso, a esses bairros. O primeiro trabalho a primeira publicação, a primeira pesquisa desse projeto, nós contemplamos o bairro Serrano, tá? Uhum. E era um bairro recente, né? E já teve edição de livro, né? Já teve edição de livros, né? E depois quem sugeriu o burgo, no caso, que é popularmente chamado, foi o próprio Pepe, tá? Porque estava encerrando um ciclo que era a legalização dos terrenos. As famílias estavam recebendo o título de propriedade. Os processos de assentamentos e regularização fundiária, né? Porque foi um bairro que se originou exclusivamente não, mas grande parte por invasão, né? Uhum. Era uma faixa de terra devoluta e que ficou desde o século XIX, né? E sempre chegando famílias, depois a gente fala mais profundamente disso. Então, no momento que se entregaria, a ideia era essa, que eles estavam recebendo o título de propriedade e também tinha a história dessa comunidade. Esse foi o objetivo desse aí. O livro praticamente grande parte dele ficou pronto até o final da administração, depois ficou parado por falta de verba, por uma série de obstáculos. A gente só está publicando agora, né? Vocês conseguiram finalizar a edição datada ainda de 2018, mas com o lançamento agora. Mas a gente começou, no caso, a fazer as entrevistas em 2013 ainda. Olha só. Não é que a gente ficou todo esse tempo, 15 anos, fazendo a pesquisa. Claro, a gente foi melhorando, acrescentando novas informações, tá? Mas ele ficou muito tempo parado porque não se tinha verba para publicar. Uhum. Agora, finalmente, ele está aí. Vamos continuar com outros, né? Mas então, mergulhando na obra, vocês começam fazendo aqui um repertório, e há também, eu gostaria que a senhora comentasse, no que eu for
folheando, digamos assim, a nossa equipe vai pegar algumas imagens, porque nós temos aqui uma curadoria fotográfica bastante densa também. São fotografias do arquivo, do acervo do arquivo, sim. Imagens, aqui mapa aéreo, há também recortes de matérias de jornais. A pesquisa, né? Porque a pesquisa, essa pesquisa, ela é um diálogo entre história oral, que a gente entrevistou muitos moradores, né? Documentação pública, que também está no arquivo, a documentação do arquivo, jornais e fotografia. Essas são as 4 grandes fontes de pesquisas que nós utilizamos. História oral, muita história oral, e a documentação do arquivo, e documentação assim desde da época da colonização, e jornais, né? Muitas matérias de jornais que saíam em questão de projetos de urbanização, principalmente na década de 70 e 80, quando o professor Isidoro Zorzi era secretário da Habitação nesse período todo, então teve projetos de urbanização e até tentativas de legalização fundiária. E isso a imprensa contemplava muito. E também tem matérias de jornais, por exemplo, da década de 40 e 50, que fazem descrições das condições miseráveis que eram essas comunidades, né? Então, jornais de várias épocas. Há uma mescla aqui também de pontos de vista do trabalho, do cotidiano, a prática cultural. Aqui, sim, por exemplo, nós temos a imagem de grupos musicais aqui oriundo de trabalhadores, e aí trabalhadores de várias fábricas aqui. Cervejaria Leonardelli, Curtume Dalpian, Tecelagem Luiz Pisamiglio, Tecelagem, outra fábrica aqui, Veronese, Ateliê Michelangelo Zambelli, e por aí afora. É o seguinte... claro! Eu gostaria de explicar. Qual é a origem o livro retrata 3 comunidades. O Jardelino Ramos, que era o Burgo, né? O Burgo, que já é chamado de Burgo no século XIX, que significa pequeno aglomerado. Por que pequeno aglomerado? No século... tem uma planta no arquivo de 1892, essa que está citada no livro é de 93, que seria a primeira expansão do sítio urbano da cidade, tá? Então, e essa planta, ela demarca as ruas existentes na cidade da Sinimbu, hoje Sinimbu, depois a Pinheiro, depois a 20 de setembro e a Ernesto Alves. E depois lá em cima seria a Barão do Santo Ângelo, que hoje é a Assis Brasil, a rua na frente, denominações que está nessa planta da cidade. E a Barão do Santo Ângelo, que mantém o nome. Inclusive, nesse mapa, estava previsto, eles queriam urbanizar essa área ainda no século XIX. Está previsto uma praça 15 de novembro, que seria o atual Parque da Imprensa. Então, e no meio dessa área, na parte mais íngreme, mais acidentada, tá, existia uma faixa devoluta, que era do Império e depois passou para o Estado, né? E as invasões começaram, que era chamado logradouro público. E as invasões começaram exatamente nessa faixa de terra. E ao redor, e no caso, na 20 de setembro, na Ernesto Alves, depois vai ser loteado com lotes urbanos, né? E eram lotes enormes, lotes assim de tipo 22
por 48, 25 por 50, né? E as invasões começam, não começam exatamente no século XIX, começam um pouco mais tarde, mas já existiam famílias ao redor. Eram famílias de imigrantes, descendentes de imigrantes, que com o tempo essas colônias começam a ser fracionadas e divididas, né? E ganham um caráter mais urbano. Mais também. urbano. E em torno dessa faixa de terras devolutas começa a surgir pequenos negócios, negócios de aferições e medidas, curtume, botiquins, sapatarias, fábricas de sapatos, tamancos e concertos, né? Uma série de atividades. Daí essa denominação burgo. Uhum. No início do século já tinha até uma escola que era chamada Escola Isolada do Burgo. Então é uma história que praticamente então essa faixa de terra pegaria o Jardelino Ramos lá em cima, hoje Jardelino Ramos, a comunidade São Vicente, que era o Buraco Quente, e a zona da Antena, que tem a Avenida Brasil, do lado de lá, onde tem Antena, e que hoje faz parte do Jardim América. Então, o livro contempla essas 3 comunidades. Uhum. Tá? E a origem dessas pessoas que invadiram, elas vieram... eu só quero colocar uma coisa aqui. No relatório do intendente José Pena de Moraes, que ele se torna intendente de 1912 a 24, ele escreve ele mostra a preocupação dele com mendigos que vinham para a cidade. E que não tendo, isso está quase que textualmente, estou falando, que não tendo onde colocar essas pessoas... Uma desigualdade social. Não, que chegavam, né, que chegavam principalmente dos campos de cima da serra. A prefeitura cedia terreno e casas de madeira. É uma expressão que se mantém, né, se manteve por muito tempo, os terrenos, as casas da prefeitura, que eram a prefeitura que cedia esses espaços para essas pessoas. Um termo até antiquado, mas uso capião, né? O sujeito está ali e aí... na verdade, aí daqui a pouco tem um filho, aí daqui a pouco, quando vê, não sai mais, né? E esses terrenos que eles ocupavam eram terrenos grandes. Claro. Muito grandes. Eles cercavam, tá? E aí eles faziam as suas casas, eles tinham quintal, eles tinham jardim, mas o fluxo de pessoa começa a aumentar. Principalmente na década de 30 e 40 começa a aumentar. E então vão chegando parentes, amigos que vão se juntando nesses terrenos, digamos, de ocupação originária. Puxadinho. Os famosos ou mesmo os filhos vão casando, claro, e vão fazendo os puxadinhos. Aumenta, né? Então, em termos assim, vamos colocar 50 anos, aquilo que era uma casa até com mais dignidade do que as favelas que se tornam depois, e espaços grandes começam a ficar um aglomerado muito próximo uma casinha da outra, né? Um ponto do livro que dialoga com o seu relato diz respeito às especulações imobiliárias. Sim. E, digamos assim, uma agressiva competição por valores de mercado que também inibem a presença de muitas dessas pessoas na região central, e aí vão adensando a chamada periferia, que também tem isso. O sujeito não consegue se colocar em outros tipos de imóveis e aí cria um problema social aí nesses bairros. Na época, até porque era um arrabalde, né? Exatamente. Era próxima do centro, mas era um arrabalde. E também teve, principalmente na década de 40, 50, cantinas metalúrgicas, enfim, iam buscar essas pessoas, pela falta de mão de obra, iam buscar essas pessoas
para chegar na cidade. Se não está bem no centro, mas também não se encontra tão longe. E o que vai acontecer na década de 70 e 80? Há uma tentativa, a especulação imobiliária que tu falou, de expulsar, não a especulação, mas achar, entre aspas, uma solução legal, retirar essas pessoas e colocar em outros bairros e ali fazer porque é próxima do centro, né? Exatamente. E para fazer condomínios residenciais, a população se une e daí usa exatamente o uso capião, né? E não sai. Daí vem os projetos urbanísticos mais atuais que eu falei, né? Que foram vários secretários de habitação e finalmente a regularização fundiária que ela é um processo. Já se falava na época do professor Isidoro Zorzi e se continuou na década de 90 e na administração do PEP eu acho que a grande sacada foi a criação de uma lei especial para esses núcleos, né? As áreas de interesse sociais, as AIs, que não seria só para essa área do Jardelino, mas para outras áreas da cidade, há uma criação de uma lei que permite regularizar essas áreas. Então, ela não está afeta ao plano diretor e às leis de um loteamento regular normal. Professora Sônia, como sempre fizemos aqui no Café com Letras, vamos dar um tempo na abordagem do livro Complexo Jardelino Ramos, uma história de luta e esperança, e vamos para as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, aqui recebendo a professora Sônia Storck, com a obra Complexo Jardelino Ramos, uma história de luta e esperança, eu vou pedir que de forma breve a senhora compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, podem ser clássicos, lançamentos, autores desconhecidos. É com a senhora. Bom, agora tu me pegou assim. Eu li já há algum tempo, mas eu tenho um livro que eu gosto muito e até eu acho legal para a gente entender o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, que seria Brasil, uma biografia. É um livro de duas autoras, duas historiadoras e antropólogas. Elas tratam o Brasil como um personagem. Ele é o biografado, né? É a história do Brasil. E ele começa esse livro desde a época da colonização. E é assim, é muito legal a maneira, a linguagem que elas utilizam, né, para contar a história desse personagem do Brasil e vem até o final do governo Lula, né? Então, a cultura que se incorporou da colonização, por que esse jeitinho brasileiro, esse mito que o Brasil não é, que os brasileiros não têm uma índole violenta, então ela questiona isso, né? Questiona a corrupção que é sistêmica e é histórica, né? Então, eu acho que é bem legal para a gente entender o que a gente está vivendo hoje. E depois eu leio livros assim e também leio romances. Um livro que eu estou lendo atualmente, agora, é O Tempo Entre Costuras, é um romance de uma escritora espanhola, que é a história de uma costureira, de uma modista, mas se passa no meio, durante a Revolução Espanhola e a ascensão do Franco. Então, não terminei ainda, mas é um livro muito legal. É ficção, mas tem um relato histórico bem legal. Uma base histórica. Professora, para fechar assim, digamos, o ciclo aqui de Complexo Jardelino Ramos, uma história de luta e esperança, a senhora se ateve muito a uma cronologia do período de imigração, as primeiras invasões,
as regularizações diárias no bairro, mas eu gostaria de entrar também no aspecto cultural. Vocês citam aqui, por exemplo, a famosa escola de samba Filhos de Jardel, que infelizmente houve em Caxias do Sul, bom, infelizmente talvez para nós, mas para outros não, mas enfim, houve uma readequação no formato de carnaval em Caxias. Mas os grandes carnavais de rua, com escolas, Filhos de Jardel acumulou aí muitos títulos. E a senhora contempla aqui um pouco dessa, digamos assim, esse DNA cultural aqui dessa região tão importante da cidade. Claro, a gente, não só essa parte mais, digamos, pesada, digamos, do processo de regularização, essa parte histórica, mas a gente contemplou, assim, o cotidiano da população. Exatamente. São 3 comunidades que, apesar das semelhanças, elas têm características, têm diversidade entre elas, né? Então, no caso, desde o início, sempre teve expressões culturais nas 3 comunidades. Então, a escola de samba Filhos de Jardel é lá do Jardelino, lá da zona do Burgo. Mas escolas de samba e rodas de samba também existiam na zona da Antena. Mas uma coisa que unia essas comunidades eram os times de futebol. Então, e nesses times de futebol, eles tinham clubes, né? Onde eles tinham bailes, eles saíam de excursões de caminhão em uma praia. Então, tinha um encontro, uma confraternização e uma organização da comunidade em torno dos times de futebol. E as escolas de samba também, no caso, existiram outras escolas de samba com menos expressão que a Filhos de Jardel, mas que surgem em torno dos times de futebol. O Caxias, por exemplo, que é lá da zona da Antena, era o Esporte Clube Caxias, do seu Oscar Roth, um grande personagem da história dessas comunidades. Ele criou um time de futebol que eu acho que foi um dos mais expressivos dos times de futebol amador da cidade. De bairro, digamos assim. Times amador, mas ele estava filiado na Federação dos Times Amadores, muito bem organizado. Então, ele inicia com o objetivo de tirar meninos de rua, e ele funda o Caxias e eles tinham treino, eles tinham uniforme, eles tinham super organizado, né? E tem os 11 garotos também, do seu Oswaldo Padilha, os 2 falecidos, o seu Oscar e o seu Oswaldo, que tinham essas atividades, né, sociais, assim, não ligadas ao poder público, mas que tinham essa preocupação com a violência, de tirar as crianças, não deixar as crianças na rua, de ter uma atividade além da escola. Ou seja, usar etc. o esporte como pretexto de reinserção social. Exatamente. E por aí afora, e né? surgiram nesses times grandes jogadores, né? Que depois jogaram em outros times. Então tem o Esporte Clube Rio Grande, do seu João Corote, lá do Burgo, que é o que vai organizar, vai fundar a Associação dos Times de Futebol Amadores, né? Então, além das escolas de samba, né, tinha e clubes, né, como o Euriculara, que também era futebol e era um local de bailes, de encontros, de saraus musicais e coisas assim. Começava pelo futebol e aí engrenando todo o contexto, né? As festas, as reuniões. E assim, a cultura deles, eles mantiveram muito em torno, porque o time de futebol era a maneira de eles se organizarem em torno, né, disso. Professora, quero te agradecer imensamente. Quando entrevistado é bom, o tempo voa. Nós estamos aqui há um bom tempo já de entrevista. Eu quero lhe agradecer imensamente, porque não só aqui estamos falando do Complexo Jardelino Ramos,
mas de uma história da cidade, de Caxias do Sul, do cidadão de Caxias aqui, um recorte muito interessante que a senhora traz. Eu vou pedir que, de forma breve, a senhora também se despeça de quem está nos acompanhando neste momento. O espaço ainda é seu por alguns segundos. Alguns segundos. Não, eu só quero colocar que essas comunidades, elas estão diretamente ligadas à formação, à formação urbana, né, de Caxias. Essas pessoas trabalharam na pavimentação de ruas, trabalharam nas metalúrgicas, trabalharam nas vinícolas e fazem parte da história da cidade. Esse livro fala das lavadeiras, das empregadas domésticas, dos biscateiros, dos metalúrgicos, enfim. É a história de todos, né? E a história da cidade também. É isso aí. Muito obrigado. Foi Obrigada. Uma honra novamente. Obrigada. Acabamos de conversar então com a professora Sônia Storck Frias, ela que fez a pesquisa e o texto aqui de Complexo Jarderino Ramos, uma história de luta e esperança. Dica de leitura então do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.